Eucondor. Não foi, obviamente, com esta planta que Buller Marx fez aquela imagem, foi com uma Xanthosoma. A dica básica para quem está começando com Anthurium e Este Anthurium metallicum, Anthurium rugulosum, este queremalense, Anthurium queremalense, Anthurium balauanum, que é esse Anthurium Eucondor. Esse aqui é o Clavigerum, Anthurium magnificum verde, né? Anthurium decipens. Olá pessoal, tudo bem? Vocês já estão me vendo? Olha eu aqui. Tudo bem com vocês? Episódio 250 deste canal Jardim Onírico. E como eu soltei uma enquete e a esmagadora maioria de 97% de vocês disseram que queriam, este episódio é sobre Anthuriums. Anthuriums aqui do Jardim Onírico. Eu nunca fiz um episódio que eu falasse dos Anthuriums especificamente. Eu falava de um ou outro dentro de um tour. Então esse aqui não é um tour, porque já vai ter um tour completo, muitas coisas acontecendo aqui, algumas pistas do que vai acontecer nos próximos meses vocês vão ver ao longo desse episódio, mas este episódio é dedicado a eles, os Anthurium do Jardim Onírico. Então, o primeiro desta listinha de muitos Anthurium é este Anthurium metallicum, que é um Anthurium que pede um pouco mais de umidade, como outros que vocês vão ver aqui. Esse Anthurium está comigo já, com a gente aqui no Jardim Onírico, há uns 3, 4 anos já, por aí. E o que é interessante, vem aqui, olha só, eu fiz esse tutor, só que ele já está pesando, né? E ele totalmente aderiu, as raízes dele aderiram ao tutor. Até aqui atrás dá para ver bem que as raízes abraçaram o tutor. Então é uma dica que eu sempre falo para quem está começando com Anthurium, é que tutorem seus Anthurium. Tá aqui meio que caído, enfim, meio que natural na natureza, porque é assim que a gente tem aqui as nossas plantas, né? Olha essa folha, ela estaria mais ou menos aqui de tamanho em comparação a mim. Ela cresce muito mais ainda. O fato é que, sendo uma hemipífita, eu precisaria até, inclusive, colocar ela no chão. Esse vaso aqui está muito pequeno para ela. Esse vaso já deu, né? Você vê a raiz, se eu tirar ele daqui de dentro, vai estar um emaranhado aqui. Eu precisava dar uma melhor condição. Mas eu amo esse Anthurium, esse metallicum que está lindão, está bonito, ó. Bela qualidade. Adubação com Super Garden, né? Eu faço o polvilhamento ali, e com Monstera Lab, e vocês têm descontos especiais nas lojas dessas duas parceiras deste canal. E se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, deixa comentário, conversa comigo, a gente lê tudo, não responde tudo porque não dá, mas se você for membro, eu respondo todo mundo, porque os membros eu consigo dar uma atenção especial. E, claro, compartilhem esse episódio com os amiguinhos. Mas ó, tem muito mais Anthurium para lá que eu quero mostrar para vocês, então vem com a gente. Pouzinho! Você quer dar... Você tá fazendo... Você quer mostrar o tour dos Anthurium para eles, amor? Quer? Paul McCartney? Ei, meu amor! O Paul é nosso guia. É assim, onde a gente vai, ele vem atrás. Tem um Anthurium muito lindo. Olha aqui, que coisa mais espetacular, que é esse Anthurium Eucondor. Eucondor. Não foi, obviamente, com esta planta que Buller Marx fez aquela imagem, foi com uma Xanthosoma, mas este Eucondor, pessoal, também está num vaso, olha só.
No vaso eu precisei fazer um apoio, mas super grandinho até, e ele vai super bem aqui. Tem uma folha nova, vocês vão ver em outro ângulo aí, uma outra folha nascendo. E nem tudo são flores, como este lindo Anthurium eucondor. Eu ganhei tempos atrás do Túlio Malaspina do Orquintal, que vende Anthurium também, Platycerium, enfim, falem com ele. Ele me deu um Anthurium affine, olha só que desastre que está esse Anthurium affine. Ele foi atacado loucamente por algumas lesmas, provavelmente, mas já tem folha nova vindo aqui, folha nova vindo aqui, já já ele está bonzão de novo. Mas um presente dos amigos, como a gente gosta. Tem um Anthurium que me disseram, quando eu coloquei no chão, uma amiga nossa, falou que não vai dar certo aí, é um Anthurium meio chato com umidade. Mas essa região aqui, vocês vão ver, é bem molhadinha, né? Ela é bem controlada com irrigação, é uma região que imita o subbosque, ou seja, é super úmido aqui, tá? E aí eu consigo ter, por exemplo, este Anthurium rugulosum crinitum, tá? Que tá aqui. Agora eu não sei se é o crinitum ou se é o lururque, mas eu tenho os dois. Um tá aqui e o outro ali atrás. Mas o importante, pensando em paisagismo, por que ele tá aqui? Olha só que interessante. A rugosidade das folhas dele conversa com a rugosidade das folhas desta begônia que está aqui atrás. Então, que é uma conversa entre Anthurium e begônia, que são duas espécies completamente diferentes, de famílias diferentes. Então, aqui é um pouco da aplicação do paisagismo. É muita planta, graças a Deus. Graças a Deus. Ó, uma nota separada dessa história é que a gente tem faz tempo uma Alocasia Friedeck, que está aqui, é uma Alocasia no Anthurium, mas eu falei, tô com o saco cheio, você só dá problema, é chata, joguei aqui, deixei aqui. Na verdade ela caiu lá do muro de cima, ficou espatifada aqui embaixo, eu só coloquei ela aqui e, gente, ela está indo muito bem. Então assim, planta, tanto quanto Alocasia, Anthurium e afins, você deixa de ladinho, vai lá, toca a tua vida, e de repente ela te responde com uma humilhação dessa. Olha que planta linda, Alocasia. Não é um Anthurium, só queria chamar a atenção. Ele não se aguenta, gente. Ele não se aguenta. Eu não me aguento, pois é, não me aguento. Olha só este regale, Anthurium regale, que também está aqui já há uns 2, 3 anos. Ó, minha mão, olha o tamanho desta folha. Uma realeza, né? É uma realeza. E para quem fala, não, eu só consigo ter uma folha, não sei o que, uma folha, 2 folhas, e eu cortei a terceira folha ontem, estava muito judiada, mas tá aqui, ó, Anthurium regale, fazendo escudo para o que eu falei aqui, o Anthurium ruguloso lururque. Também é uma outra planta que ela é de floresta mais de altitude, um pouco mais alta e úmida. Então não daria muito certo por aqui, mas deu. Assim como deu certo este Anthurium luxurians. Olha só que espetacular esse Anthurium também, todo bulado, enrugado, lindo. E ó, eu fiz aqui o teste do vaso. Eu faço um buraco, ponho o vaso, se der certo eu tiro ela do vaso e ponho no buraco. Então está na hora de fazer isso com este Anthurium. Eu tenho um xodózinho, eu tenho um xodózinho ali que é o eucondor, que olha só olha essa folha nova, gente. Esta folha nova de eucondor, que espetacular. Mas ele é um dos meus xodós aqui, é verdade, tá? Mas não é o único. Eu tenho um xodózinho que está aqui no meio, que eu vou subir aqui, esta mata densa, só para chamar atenção para este queremalense, Anthurium queremalense. Olha só essas folhas do queremalense. Está aqui na bênção do Espírito Santo, que é um filodendro, mas ó, ali ó, tá num vaso também, cheio de serrapilheira. E já já eu vou dar minha receita do que eu uso como substrato para essas plantas, tá? Mas ó, esse queremalense merece reverência. Eu não sei porquê, mas ele é um dos meus xodózinhos. Ou talvez eu saiba porquê, porque eu olho para ele e acho ele muito lindo.
mas esse queremalense é muito lindo e é um dos meus xodós aqui deste canto. Então, seguindo após Luxurians, Regale, queremalense, temos aqui, tem uma planta que veio da nossa querida amiga Carol Maju, né, Maria Jungle, que é esse Anthurium Red Maju. Isso aqui é uma folha, eu vou mostrar a mais bonita de todas, que está aqui, ó. Olha só esta lindeza de Anthurium, maravilhoso, indo super bem. E por que ele está aqui, né? Ele chama Red Maju, quando ele vai crescendo, ele tem uma cor mais avermelhada e ele está fazendo companhia aqui, ó. Tá de pescocinho com pescocinho com este lindo Philodendron liname. Philodendron, não é Anthurium. Então, nem todas as plantas que você vê com esta carinha são Anthurium. Isso aqui é um Philodendron rasteiro, tá? Que é o liname, maravilhoso. Olha esse pecíolo vermelho também. Enfim, Philodendron não é a pauta desta conversa de hoje. O Paulo já vai me encher os pacovar, que eu não me aguento. Mas não dava para não falar deste lindinho aqui. Ó, tem outro xodozinho aqui. Ah não, peraí. Tá com pressa, Paulo? Eu não, você tá acelerado. Esse daqui é um Anthurium Weber-Bauri, que tá comigo há muitos anos. Eu achei que ele já tinha ido de arrasta, tinha ido para as cucuia, mas nada, ele tá aqui, ó, folhando dele para lá. É um Anthurium que você não vê muito em cultivo. E qual que foi meu erro com ele no começo, tá? Eu estava numa fase que estava querendo logo já plantar nos vasos definitivos, e ele veio uma mudinha pequena, e eu coloquei nesse vaso, falei, ele que se vire. Mas quando a muda vem pequena, gente, vocês têm que plantar num vaso, no máximo, 20, 30% maior do que o vaso original ou o torrão original dele. Porque, por algum motivo, as raízes ficam procurando preencher o espaço, fica preenchendo as raízes para depois ter o crescimento vegetativo. Então, sempre plantem as novas plantas que vocês compram, ou mesmo as que você tem em casa, vocês querem ir aumentando de vaso, aumentem de 20 a 30% a cada vez. Não neste caso, que era uma mudinha pequena num vaso desse tamanho. Então demorou mais, mas tá aqui, tá indo, tá legal e gosto muito. Aqui ó, nem 1 metro quadrado tem alguns xodós. Aí o Paulo vai falar, ou o nosso amigo Sérgio Amaral vai falar, nossa, você não falou desse. Não, não falamos desse, aqui é um Philodendron. Esse aqui é o El Choco Red, mas é lindo, tá? De todo modo, aqui é um metro quadrado muito especial. Por quê? O meu primeiro Anthurium papililaminum veio de um corte do nosso amigo Luiz Neto. Então quando a gente tem essas relações, né, botânicas paisagísticas com os amigos, e a gente foi gravar lá anos atrás, né, no comecinho do canal, ele falou, não, vou fazer um corte para você. Ele realmente cortou, a gente voltou lá um tempo depois, ele me deu a planta e tá aqui, ó. É este papililaminum aqui, é uma planta que veio do Luiz Neto, é um Anthurium panamenho. Ele tá aqui, olha só, ele tá se suicidando, né? Ele tá para lá do tamanho do vaso. E o mais legal é que ele começou uma multiplicação aqui, que eu tenho uma frente nova, 2 frentes novas, 3, 4 frentes novas de brotações. Então daqui a pouco isso aqui vira um macicinho muito bonitinho. Do lado dele tem esse Anthurium lutheri, ou lutéria, não sei bem a pronúncia, que está aqui, ó. Esse é um linguarudo, ó, fofoqueiro, está aqui. Ele tinha tido foi decepado e ele rebrotou aqui embaixo. É uma graça, é um Anthuriumzinho também diferente. E, de novo, aqui o meu Draconopterum, que ele parece aquele Condor em miniatura, mas ele é realmente um Drácula, né? Olha só que coisa mais lindinha. O Vitor do Mundo das Folhas fala que quando pega ele já quer logo passar para frente, que alguém compre, porque ele morre rápido, ele é mais difícil. De fato, não é a planta mais fácil do jardim onírico, mas eu fico muito feliz de ter conseguido criar esse ecossistema. Eu coloquei esse tutor aqui para ele e tá indo uma planta
fofa. Aqui um outro papilhame, olha que legal só essa visão de trás, vermelhinha, que é uma planta de fato muito bonitinha. Vou mostrar uma planta que está aqui, um Anthurium, que ele nem está no esplendor dele, tá? Só quero mostrar para vocês o jeito de cultivo dele, que é um pouco diferente, que é o tal do morcegão. Olha aqui, o morcegão, ele tem essa característica de ficar, tá vendo? Ele fica de ponta cabeça, a parte dele sai por debaixo do vaso ali, e aqui, ó, isso aqui é uma folha do morcegão, tem uma irrigação individual, e ele fica aqui neste vaso totalmente suspenso. Então, o morcegão é uma planta que está aqui, ainda não está no esplendor, vai crescer um monte, e é isso. Vamos para outro canto ali, tem algumas plantas que a gente ganhou de pessoas especiais e que são Anthuriums lindos e maravilhosos que estão no corredor. Vamos lá que vocês vão adorar. Este lindo Anthurium cobreado, né, que depende do ângulo que você vê, ele tem uma iridescência. Ele veio lá de Roraima, do nosso amigo Ricardo Amorim. Ele é um Regale X Magnificum. O que é o X, né? É um híbrido, um cruzamento entre um Regale e um Magnificum. E então tá aqui, tá crescendo. Isso aqui é uma folha madura, tá? Ele deste cobre ele vira isso aqui, né? Então ele é uma mistura de duas plantas. O Regale vocês viram agora há pouco, e o Magnificum, esse aqui não é o verdadeiríssimo Magnificum, mas está aqui, ó, que é uma outra versão aqui para vocês, tá? Ó, esse aqui é um Anthurium decipiens que a gente ganhou do nosso amigo Maurício Cacheta. E olha que interessante, né? Ele tem os sinos dele aqui, então mais essa inserção aqui do pecíolo com a folha, tá mais avermelhado, né? Você olha que os veios estão um pouco mais avermelhados. E lá no cultivo dele, que tem muita luz forte, lá é muito calor, lá perto de Poços de Caldas, em Minas Gerais, ele fica vermelho. E é uma característica morfológica do cultivo do Cacheta. Então, isso é uma dica, né? Tem plantas que você pode ir testando no limite dela, ela pode te entregando outras características. Mas, ao que tudo parece, esse é um decipiens normal, o Anthurium lino, que isso aqui é um bebê. Lá em cima vocês vão ver um de fato grandão, que também ainda está em expansão, e vocês vão adorar. Mas é isso, você pode expor ele a mais luz, a mais calor, a mais, talvez um pouco de sol, e ele pode ir ficando rojo, né, vermelho, avermelhado, como é o caso. Mas não necessariamente é uma outra espécie, é a mesma espécie com uma característica morfológica diferente. E aí, a gente começa a ter umas plantinhas aqui, começaram a subir. Esse aqui é o Clavigerum, que veio do nosso amigo Kabiwang, que generosamente, quando ele foi morar no Canadá, ele distribuiu umas plantas para algumas pessoas cuidarem, né? Na verdade, se ele voltar para o Brasil, a gente faz uma muda para ele. Se ele não voltar para o Brasil, fica aqui. Mas acontece que vocês veem, olha só, a raiz deste Anthurium grudou na parede, como um Philodendron. As pessoas não têm muito essa noção, às vezes, de que o Anthurium, muitas vezes, a grande maioria das vezes, tem um comportamento epífito como os Philodendron, né? E tá aqui, ó, ele estava lá em cima, um dos gatos esbarrou, quebrou, ele caiu aqui pro lado, olha só onde ele estava lá em cima, indo pro vizinho. Quebrou isso aqui, já era, mas ele já rebrotou aqui, uma rebrotação maravilhosa, linda, de morrer. E o Kabiwang também deu de presente pra gente este Anthurium Balawanum. Olha só que essa aqui é uma folha totalmente nova, molinha, né? Outra nova, tá com algumas frentes aqui. Mas este verão, na hora que o sol estava aqui a pino, queimou muito das folhas maduras, antigas, né? Então isso aqui está em expansão, mas olha só o tamanho desta folha. Olha só que espetáculo. O Anthurium Balawanum está se refestelando aqui atrás e indo super bem. O que é legal de ver, vem cá, Paulo, olha só
as abelhas Euglossini fizeram a polinização e olha quanta sementinha está vindo aqui deste balauano. E aí, minha gente, um monte de produtor, vendedor, lojista vai escrever para mim no privado, me dá essas sementes. Eu vou dar uma boa parte, porque a outra parte eu vou semear mesmo, e a gente vai distribuindo amor por aí. Vamos lá, porque tem mais coisa, e só o Bono está aqui dando um spoiler para vocês de algo que vai acontecer aqui no Jardim Onírico com essas madeiras todas. Deixa um comentário aqui embaixo se você souber para que essas madeiras vão servir. Para quem veio em casa recentemente, não pode comentar porque já sabe, né? Agora, quem não veio e souber, deixa um comentário aqui embaixo. Bono manda na gente. Ó, mais um Anthurium papillilaminum, lindo aqui, essa coisa meio de aranha, né? Dá para ver bem definido. Isso aqui é uma muda também, uma planta já um pouco mais adulta. Vamos ver se vai ter, né, não polinizou, acho, vai ter mais uma flor aqui saindo, uma inflorescência, não uma flor. E aqui fica cheio das Euglossini, né, dessas abelhas verdes que parecem varejeiras e não são, elas são abelhas solitárias, nativas e que adoram a inflorescência dos Anthurium. Então, se vocês virem, né, no seu Anthurium uns insetos, são grandinhos até, verdes, só que super estáveis, voando super estáveis e ágeis, assim, pá, gostou? Aqui, ó. Aqui, ó. Essas são as Euglossini, tá? Não matem, não joguem inseticida, elas não são varejeiras. Bono, você quer ir com a gente, amor? Quer ir de colo? Vem cá, meu amor. Vê se eu posso esse gato. Vê se eu posso esse gato. O Bono trouxe a gente aqui para mostrar uma muda do Regale X Magnífico um pouco mais madura. Vocês viram ali embaixo? E aqui um pouco mais madura. E aí, aqui ainda não tem uma composição, né? A gente estava mexendo nesse espaço ainda. E olha só, ele conversando ali embaixo com a Begônia Wilsoni. Os veios, olha os veios protuberantes, maravilhosos. Vamos aqui dentro, ó. Tá me lambendo, amor? Eu tô salgado? Eu tô suando, meu anjo? Aqui dentro, gente, que é obviamente o nosso paraíso úmido. Aliás, eu preciso contar quantas espécies tem aqui, eu não sei. De begônias, platyceriums e afins. Mas, eu vou pedir licença pro Bono. Vem cá, puxão, Boninho. Aqui, ó. Temos... Olha só este Anthurium, que diferente, né? O padrão dele, esse rachurado, ele é o Anthurium patini. Foi um Anthurium que aconteceu lá no cultivo do Ricardo Amorim, em Roraima, e ele batizou como patini, super bonito. E do lado dele tem um que é super cultuado fora do Brasil, que é o Anthurium hoffmanni. Tá aqui, ó. Uma folha meio cartácea, durinha. Hoffmanni, tá super bem. E esse Hoffmanni foi um presente que eu ganhei do Bruno Amaral, da Gimme Jungle, do Trocas Urbanas, né? Que a gente tem aquele evento que teve 2 edições já em São Paulo. Aliás, para quem não viu a última edição do Trocas Urbanas, o episódio está aqui embaixo. Ele saiu na semana passada. Vocês vão gostar. Muito bem. Eu acho que eu estou pulando alguns Anthurium porque são muitos. Eu quero chegar em um Anthurium ali atrás que, para mim, é o meu cartão postal do momento. Eu falei, é meu xodó? Eu falei, tem vários xodós, né, gente? Eu sou volátil, vocês estão vendo. Mas aqui tem alguns Anthurium, ó, tem outro Anthurium aqui. Super bonitinho. Tem outro Anthurium ali atrás, né, nesse vasinho aqui. Olha só. Este aqui é o Bessie verdadeiro, tá? Anthurium Bessie. E o que eu uso basicamente para os meus Anthurium que eu coloco em vaso, né? Ou até o berço quando eu faço eles no chão. Eu uso 80, 70% de serrapilheira, tá? Que é isso aqui, da Urutau, né? Urutau, Carol da Urutau. São 2 Caróis, tá? Da Maju e da Urutau.
A Carol da Urutau me dá essa serrapilheira, né? A gente tem uma parceria, super recomendo, vejam lá com ela, ela já vende em moagens PMG, essa aqui é a M, e eu coloco o meu substrato onírico, que é basicamente carvão, biomix, casca de arroz, perlita, misturo nesses 80% de serrapilheira, polvilho, gostou aqui, ó, polvilho, Super Garden, tá? Porque daí já deixo no substrato o Super Garden já na formulação. Eu uso ou o Jardins ou o Hortaliças, que eu amo muito. Super Garden tá aqui, ó. Esses pellets aqui, ó. Eu misturo, eu coloco no meio da mistura do substrato, faço uma maçaroca e planto os meus Anthurium, tá? Eles respondem super bem. E, claro que semanalmente ou quinzenalmente eu coloco Monstera Lab. Monstera Lab é só para Monstera? Não. Eu uso Monstera Lab para tudo. Begônia, Anthurium, samambaias, absolutamente tudo. Então aqui, ó, contei um pouco do segredo da minha mistura, do meu substrato. O Ariel do Conta-Gota tem um e-book, uma aula sobre substrato para arace. Vou deixar o link aqui embaixo também, vale a pena vocês acompanharem com ele lá. Ele sim é mestre, eu sou apenas um aprendiz. Vamos lá que tem mais coisa. Aqui tem um cantinho de algumas coisinhas lindas também, tá? O Gustavo Tosato, uma vez a gente fez uma troca e ele me mandou esse Anthurium, que é uma mistura entre o Forget e o Magnificum. E aí ficou Anthurium Magnet. Tá aqui uma fase nova dele, super desenvolvido, com uma inflorescência vindo. Mas temos uma estrela aqui, que é este Anthurium. Olha só que lindo que ele tá, imponente, tamanho da folha. Lindão. Olha a folha nova dele vindo aqui. Esse aqui está meio cobreado, mas quando ele vai ficando maduro, ele fica verde. Esse aqui é o Magnificum, que também está aqui já há um tempo. E aqui atrás, pequenininho ainda se desenvolvendo, tem ali um Crystallinum, que vai indo bem também. E tem um Anthurium que está aqui já há alguns anos, uns 4 ou 5 anos, que é o Anthurium Argyrostachyon Velvet, que é esse bonitinho aqui, que teve um ataque de lesma, provavelmente. Ele teve o mesmo problema que eu falei lá atrás daquele Weber Bowery, que eu coloquei num vaso muito grande para uma muda muito pequena. Mas ele se desenvolveu, tomou conta do vaso, dá para ver as raízes todas ali, mantive uma irrigação constante nele e está indo bem. Neste verão, com temperaturas muito altas e umidade relativa bastante baixa em alguns momentos, causa isso na folha, tá? Isso aqui é um efeito colateral aí, normal. Eu não vou entrar em detalhes aqui deste canto, ele está ficando muito tchutchuquinho, mas ele é conversa para outro momento, e agora a gente vai lá para trás do Jardim Onírico. O Anthurium, que eu preciso ter vergonha na cara e fazer uma coisa decente com ele, porque ele merece muito mais, é este Anthurium Recavum. Olha só, ele está aqui nesse vaso há anos também. Vocês veem que, ó, falei da serrapilheira, tá aqui, ó. Mata a cobra, mostra o pau, tá aqui. E ó, já tá com brotações, 1, 2, ele já tá se virando aqui com brotações laterais e tá indo bem. Só que ele é uma planta que pode ir muito melhor, tá? Então aqui é um pouco da minha negligência. Eu preciso tirar ele desse vaso e colocar no ambiente ali, que ele vai arrebentar. Vocês vão ver, daqui a um tempo eu mostro o resultado. Mas tem uma coisa dos mistérios na natureza, que eu tava com este Anthurium aqui há anos, que ele estava num outro lugar, que é um Dresleri. Olha só essa folha dele, que coisa mais linda. Dresleri, num vasinho em inglês, fofucho, super legal. E esse Dresleri, deixa eu ver mais, desde quando ele está aqui, nem tem aqui, mas está aqui neste vaso, numa situação que não era exatamente aqui há anos.
E tava zerado, gente, zerado, assim, não, eu olhava, não é que tava zerado assim, tinha aqui o caulinho dele, alguma coisa, eu falava, tá, daqui a pouco ele rebrota. Ele estava no nível do substrato, zerado. Falei, puta merda, uma planta cara essa. Falei, o que eu faço? Vou me despedindo dele, porque não deu certo comigo, e vou deixar ele num canto. Tem brotaçãozinha nova. Nossa, aqui ó, duas. Ó, duas brotaçõezinhas laterais dele. Que alegria, olha só. Não tinha visto. A cor dele, essa iridescência também é linda. E eu falei, vou deixar um canto lá. Vou enfiar ele num canto, deixar uma irrigação e seja o que Deus quiser. Claro que é um canto com uma luminosidade boa, com um nível de umidade aqui nem é tão alta, mas é ok. Falei, vou deixar lá no canto e ver o que dá. Eis que ele começou a vir. Ele respondeu, ó, tá com uma inflorescênciazinha nova e tá aqui já neste lugarzinho faz, diria que talvez um ano, e ele de fato respondeu bem. Ele gosta desse lugar, ele tá feliz da vida e eu também. Então, Dresleri veio à vida, respondeu e daqui a pouco ele está mais lindo ainda. O recavo eu vou colocar num canto ali, que vocês vão ver que ele é muito propício para as aráceas no geral. E a gente já vai falar sobre isso agora. Pergunta do iniciante. Você falou de antúrio, tem antúrio pela casa inteira em vários ambientes. E aí fica difícil de entender qual que é o ambiente correto, porque tem antúrio em lugar muito sombreado, antúrio em local pegando sol, muito seco, muito úmido, extremamente úmido. A dica básica para quem está começando com antúrio e quer acertar no substrato, na luminosidade, na umidade do ambiente. Muito boa pergunta, senhor iniciante. Quando a gente viu lá no começo, a gente viu alguns antúrios, né? A gente olhou o antúrio metálico, o criniton, né? O ruguloso criniton, o lururque, que são antúrios um pouco mais exigentes de umidade, e ali então tem um mini biominha, ecossisteminha ali um pouco mais úmido. Então, no geral, os antúrios eles preferem um pouco mais de umidade. Não necessariamente todos, então é importante quando compra-se um antúrio, falar, eu quero um Dresleri, eu quero um Bessie, eu quero um Papililâmina, eu quero um Eucondor. É importante entender que os aveludados no geral talvez exijam um pouco mais de umidade, os que são muito enrugados também, enfim, de uma maneira geral. Mas, regra de ouro, substrato sempre muito aerado, a ideia da serrapilheira e tudo mais. E, por exemplo, aqui é um bom exemplo, né? Um subbosque, tá vendo? Tem maranta ali, tem mais philodendron, tem um ecossistema aqui, que aquele recavo que vocês viram ali, que não está... Sim, ele está bonito, mas ele não está no esplendor dele, eu vou pôr no chão ali, já tem um buraco para ele, eu vou plantar ele nesse buraco e vamos ver um outro resultado de recavo certamente ali. Então, uma meia sombra, né? São raros os antúrios que querem um sol pleno, fortíssimo. Então meia sombra, uma luz filtrada, o sol da manhã até umas 10 da manhã eles adoram. O substrato relativamente úmido e constantemente úmido, nunca ensopado. Por isso que o substrato tem que ser sempre muito aerado, porque ele precisa que a água vá embora. Ele gosta de ficar com úmido, mas lembra que no chão de floresta, como é essa simulação aqui, o chão de floresta é um pouco mais úmido, né? Ele não é secão. Então a gente tem que trazer essa característica para o cultivo, mesmo em vaso. Então tem que regar um pouco mais, ou fazer uma irrigação pontual e manter ele dessa maneira. E aí ele vai, no geral, vai muito bem. De novo, pode ter um ou outro com uma especificidade muito mais crítica, muito mais exigente, mas é isso aí. Vocês devem perguntar, cadê o Anthurium veite? Vocês não têm o veite? Tenho. A gente vai ver agora ali e aí a gente volta para te mostrar a joia da coroa. Bom, aqui está um Anthurium magnífico, um verde, né? Uma variação chama verde, que veio também do nosso amigo Luiz Neto, das nossas visitas ao Rio de Janeiro. Está com a gente esse aqui desde julho de 23, ou seja, daqui a pouco faz 3 anos. Está aqui dentro de casa, num vaso super bonitinho, cheio de serrapilheira aqui.
olha só, como eu falo, ó, serrapilheira é o nosso substrato principal, é a mistura, aquela mistureba, e eu estou tentando o cultivo interno deste Anthurium veite. Tá aqui, ó, uma folha nova em expansão, essa aqui já vai ficar bem maior do que a anterior, e com uma irrigação pontual ali dentro, tá vendo? Esse biquinho laranja aí é uma irrigação no tutor, já estou deixando o tutor pronto para ele, e a ideia é ele crescer aqui dentro. É uma tentativa, eu já tive um Anthurium veite lá fora, enfim, ele acabou morrendo, estava com uma folha enorme, linda, mas acontece, isso aqui já era uma outra muda que eu tinha, que eu trouxe aqui para dentro. Então, dá para ter Anthurium dentro de casa aqui como se fosse qualquer apartamento, né, no Brasil, no mundo, um veite, um magnífico, tem umas begônias, tem outro negócio aqui, e a iluminação artificial aqui em cima, que ajuda completamente a esse espaço a ficar viabilizado por conta da luminosidade. Então, é possível, tá bom? Olha que espetacular este Anthurium decipens. Olha que coisa mais linda que é essa planta. Tamanho dessa folha. Num vaso da Jardim. Olha só que bênção que é ter este Anthurium aqui com a gente. Não é nativo, enfim. Aqui a maioria desses Anthuriums, aliás, talvez 100% deles não são nativos. E esse aqui é um decipens, olha o tamanho dele em relação a mim, e vai ficar maior ainda, tá? Ele está ainda em expansões de folhas novas. E esse aqui é o meu xodó, porque este canto aqui é um canto muito especial, que eu gosto de ficar às vezes escondido e curtindo o jardim. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha sido útil para vocês, com inspirações botânicas e inspirações paisagísticas. E se você gostou, deixa o like aqui embaixo, deixa o seu comentário, curta, compartilhe, seja membro deste canal, comprem dos nossos parceiros, porque é uma maneira de vocês valorizarem o nosso trabalho, né? Quando o criador de conteúdo fala para vocês, aqui tem um QR Code, aqui tem um cupom de desconto, é bom para o criador de conteúdo. Então, seja ele, né, o Jardim Onírico ou qualquer outro que vocês gostem, seja em paisagismo, em plantas ou em moda, porque isso ajuda o criador de conteúdo a remunerar o trabalho dele, mas sobretudo vocês sabem aqui que no Jardim Onírico a gente só recomenda as coisas que a gente gosta, usa e aprova por anos, tá? Então não tem essa de, vou falar qualquer coisa aqui, jogo do tigrinho, aqui não, nem bete, aqui não. Então é isso, gente. Então, por favor, deixem seus comentários, eu respondo aos membros com prioridade e espero que vocês tenham curtido. Até a próxima, tchau!